Deixe o like pro canal, aperte o botãozinho gostei, inscreva-se em nosso canal e também ative o sininho das notificações. Se você quiser, deixe no local dos comentários nomes de pessoas para a oração. Então fala com o Senhor, adora Ele. Em nome do Senhor Jesus, Ele está te ouvindo e Ele vai te responder. Nosso Deus e nosso Pai, amado e querido, em nome do Senhor Jesus, nós entramos na Tua presença mais uma vez, Senhor, para te adorar, para te louvar, para buscar a Tua palavra, porque eu creio, meu Pai, que se nós quisermos ter uma transformação de vida, uma mudança de vida, se nós quisermos que a nossa família seja salva, é inevitável, meu Pai, que nós tenhamos que obedecer a Tua palavra, porque é ela que vai mudar a nossa casa, é ela que vai transformar a nossa família. E o Senhor prometeu, meu Pai, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. E eu te peço em nome do Senhor Jesus, que nesta noite, meu Pai, o Senhor fale com cada pessoa na sua palavra, a exorte, corrija, mas abençoa, meu Pai, abençoa a família, abençoa o lar, para que essa pessoa, meu Deus, possa experimentar do Senhor qual é a sua boa, agradável e perfeita vontade para a vida dela. A palavra do Senhor diz, meu Pai, que as bênçãos do Senhor são todas sim, e todas elas também são amém. E com relação à nossa casa, à nossa família, não é diferente. Então eu te peço, ó Espírito Santo, que nesta noite essa pessoa possa ter a sua família salva, que a resposta do Senhor venha para essa casa, meu Pai, assim como a bênção, como a salvação entrou na casa de Zaqueu, também, meu Pai, que a salvação entre nessa casa, nessa família, em nome do Senhor Jesus. Eu clamo a Ti, meu Pai, por cada vida, por cada família, por cada casa, e eu creio num grande milagre nesta noite, porque o Senhor diz na Sua palavra que as promessas do Senhor são todas sim, todas amém. E desde já eu te agradeço, e pela fé eu recebo cada família abençoada, tocada pelo Teu poder, em nome do Senhor Jesus. Muito obrigado, Pai, amém. E graças a Deus. Abra os seus olhos, por favor. Olha, hoje nós vamos iniciar uma campanha nova da família, uma campanha baseada no livro de Esther, da rainha Esther na Bíblia. A rainha Esther, ela conseguiu com que o povo dela, vamos colocar assim, a família dela, tivesse um livramento muito grande. E por que ela teve essa conquista? Porque ela confiou em Deus. Ela buscou a Deus e Deus fez o impossível na família dela. É a mesma coisa hoje. Por quê? Por que é a mesma coisa? Porque é o mesmo Deus que nós servimos. Amém, pessoal? Ele fez lá, Ele pode fazer cá. Como diz a Bíblia, né? Ele é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. Então levanta suas mãos ao céu, por favor. Faça comigo um propósito com Deus agora. Fala assim comigo: olha, Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus, eu me proponho a iniciar essa campanha nesta noite e ir até o fim, buscando por mim e pela minha casa, e eu invoco desde já o Teu poder libertador, transformador, curador, o Teu poder que opera milagres sobre a minha vida e a minha casa, e pela fé eu declaro, Senhor, para a Tua honra e Tua glória, a minha família salva, abençoada, liberta, curada e servindo ao Senhor, em nome do Senhor Jesus, amém, graças a Deus. E dê uma bela salva de palmas para o Senhor Jesus. Muito bem, pode se sentar, por favor. E se você tem a sua Bíblia, abra por favor no livro de Esther, Esther capítulo 4. Então olha só, primeira coisa, vamos contextualizar aqui, o que estava acontecendo? Em certo reino daquela época, onde o povo de Deus estava morando, existia um rei, e aquele rei era muito poderoso. E aquele rei, ele tinha várias esposas. Entre elas estava uma mulher chamada Esther. Essa mulher
chamada Esther, que o nome hebraico dela é Hadassa, mas é com a gente fala Ra, né? Mas é o som de H, tá? Não é com R, é Hadassa com H, mas a maioria conhece por Esther. Hadassa está o nome dela na Bíblia. E ela era uma das mulheres do rei. E essa mulher, chamada Esther, ela era uma mulher judia, ou seja, uma mulher do povo de Deus. Veja, essa mulher, Esther, que foi feita rainha, uma rainha que não mandava nada, tá? Era uma rainha figurativa, tá? Ela não dava ordens, ela não podia mandar em nada, quem mandava era o rei. Mas Deus levantou essa mulher naquele reino e colocou ela dentro do palácio. Veja como são as coisas, né? Ele levantou uma mulher de um povo que não era, vamos dizer, considerado naquela região, e colocou ela dentro do palácio para ser uma das esposas do rei. Você sabe o que isso significa para a gente? Gente, isso aqui é uma história que representa a nossa vida. A gente não era nada. A gente, como diz o Abraão, a gente era, antes de aceitar Jesus, a gente era pó e cinza. A gente era cheio de defeito e pecado. A gente era cheio de falhas. E mesmo depois que a gente aceita Jesus, a gente não fica perfeito, mas a gente busca a perfeição, não é? Então, a gente não era nada. E Deus um dia nos escolheu, nos apontou o dedo e falou: quero você. Como que Ele fez isso? Quando você aceitou Jesus. Eu não sei quando foi que você aceitou Jesus, mas naquele bendito dia, Deus estava levantando você como levantou Esther. De repente a pessoa fala assim: ah, pastor, eu aceitei Jesus uma época da minha vida, mas depois eu me desviei, fui para o mundo, né? Eu acho que Deus nem liga mais para mim. Não, olha, você, se for o caso, as pessoas desviadas, elas podem não estar na igreja, elas podem nem estar na presença de Deus, porque estão vivendo no pecado, no mundo, aquela coisa toda, mas Deus não se esqueceu dessas pessoas. É só a pessoa voltar. Ele ama, e uma vez que Ele levantou a pessoa está levantada. A posição dela não muda. É só a pessoa retomar a sua posição de quando ela foi levantada por Jesus, quando ela aceitou Jesus. Agora, a pergunta, né? A gente não era nada, mas por que Deus escolheu a gente e levantou a gente assim como Ele levantou Esther? Bom, por duas razões. Primeira razão é para que a gente mesmo tivesse uma mudança de vida. É para que a gente saísse da escravidão do pecado, para que a gente saísse da servidão do mundo, e para que a gente tivesse uma vida com abundância, uma vida abençoada aqui na terra, uma vida realmente vitoriosa, gente. A Bíblia ensina isso, Jesus ensinou: eu vim trazer vida, e vida com abundância, mas não é abundância de coisa ruim. Abundância de doença, abundância de amarração financeira, abundância de depressão, não, isso é coisa de Satanás. Ele veio trazer vida com abundância em todos os sentidos bons. É paz com abundância, amor com abundância, alegria com abundância, mas também saúde com abundância, uma vida próspera materialmente, profissionalmente, financeiramente, na família, no casamento, em todas as áreas. Então Ele veio primeiro, Ele nos levantou primeiro para nos abençoar desse modo, mas também nos levantou para que através da gente, a nossa família também fosse abençoada. Veja, Jesus não te escolheu à toa, só para você ser feliz. Não, Ele te escolheu para você ser feliz, mas através de você, a tua família também, a tua casa também, para que você pudesse interceder pela tua casa, pela tua família, para que você pudesse apresentar Jesus para a tua família através da sua vida abençoada, através da tua oração, através da tua intercessão, através do teu servir a Deus, porque é assim que a tua família vem para Cristo. Então Ele te levantou para isso, e mais ainda, Ele te levantou para você defender a sua família dos ataques de Satanás. Por exemplo, quando um filho da gente
ele se embrenha pelo caminho das drogas, por exemplo, o que você acha que é isso? Você acha que é uma coisa normal? Você acha que é uma coisa comum? Bom, comum de certo modo até hoje é, né? Mas é comum, quer dizer, acontece muito. Mas não é o normal aos olhos de Deus. É mais do que simples vontade da pessoa querer ir para as drogas. Não, tem uma ação demoníaca por trás. Quando um casal se separa, por exemplo, quando há uma traição no casamento, quando há uma briga no casamento e acaba terminando em divórcio, e às vezes um divórcio muito traumático, que tem briga, que tem ofensa, que a pessoa fica machucada por muito tempo, né? Isso aí, o que você acha que é? Você acha que é o normal? Você acha que é só incompatibilidade de gênios, né? Não combina. Não, teve um demônio agindo ali. Teve um demônio agindo. A gente vê cada caso de arrepiar o pelo da sobrancelha. Quantas vezes a gente vê o casalzinho, né? Me lembro de um casal, muitos anos atrás, né? Casalzinho, estava casado há 45 anos, eu fazia quase bodas de ouro. E de repente um dia chega a esposa dele para mim: ai pastor, o que eu faço? Eu falei: o que aconteceu? Meu marido, ele descobri que está saindo com outra mulher, e pior, uma mulher que tem idade para ser neta dele, uma novinha, né? Vamos colocar em termos de hoje, né? E o duro, que quando a gente fica sabendo quem é a pessoa com quem estava se envolvendo, pensa numa pessoa assim que, meu Deus do céu, não tem cabimento, né? Assim, uma pessoa assim, olha, todo mundo tem valor para Deus, tá? Mas as pessoas no mundo, elas ficam muito feias, elas ficam, vamos dizer assim, deformadas pelo diabo. Pensa numa mulher desdentada, feia, que saía com meio mundo, cheia de doença, né? Mas não é que o marido dessa pessoa se envolveu com ela e estava amarradão nela, por causa dessa mulher, vamos dizer, da vida, né? Ele acabou abandonando família, filhos, casa, para viver que nem um andarilho junto com ela. Repito, essas pessoas precisam de Jesus também, não é isso que eu estou falando, estou desmerecendo ninguém. Eu só quero dizer para você como é que um homem que tem uma vida estabilizada, uma família pronta, netos e tudo mais, abandona tudo para ir para levar uma vida miserável dessa. Você acha que é normal? Não, é um demônio que está ali. É um ataque de Satanás para destruir a família. Como é que ele vira a cabeça assim e parte para uma vida dessa? Não dá, é incompreensível. Quer dizer, é incompreensível nos meios naturais, humanos, né? Mas a gente que é espiritual, a gente compreende, né? É lógico que a gente compreende. O demônio entrou ali, se apossou da mente dele e ele caiu nessa armadilha, nessa cilada aí. E fora isso, muitas outras coisas. Só que tem um detalhe: se a gente está em Cristo, nós podemos orar por essas pessoas, interceder por elas e, vamos dizer, quebrar a obra do diabo na vida delas. Eu não estou dizendo que é um trabalho fácil, não estou dizendo que é moleza, não. Muitas vezes é um trabalho que envolve tempo, envolve muita luta, né? Envolve jejum, oração, mas se nós fizermos a nossa parte, Deus vai honrar. Ele honra uma pessoa que luta pela sua casa. Sabe por quê? Porque família, gente, família é projeto de Deus. Foi Deus que projetou família, não foi uma coisa do acaso assim, foi Deus que inventou isso que se chama família. Foi Deus que inventou. E o diabo, lógico, detestando Deus, né? Não podendo atacar a Deus diretamente, tenta destruir aquilo que Deus criou. Porque cada família que se destrói, cada casal que se separa, né? Cada filho que vai para o caminho do mal, ou caminho do crime, ou caminho das drogas, cada um que que passa por isso, imagina a tristeza que não causa no coração de Deus. Então, gente, a gente foi levantado para isso também, para poder interceder por essas pessoas, pela nossa família, pela nossa casa, e tudo isso na direção do Espírito Santo, lógico, né? A gente não faz as coisas por fazer, a gente sempre faz na direção do Espírito Santo, porque ele vai capacitar a gente a lutar pela nossa casa. Ele capacita você, capacita a mim e capacita todo aquele que nele confia. Amém, pessoal? Então é interessante você entender, é uma luta, por isso que não tem descanso, por isso que não tem folga, por isso que não é fácil muitas vezes,
né? Mas a pessoa fala assim, eu já desisti da minha família, mas não pode desistir. Mas pastor, o senhor não entende, eu estou cansado, porque anos que eu estou buscando, mas de repente você não buscou do jeito certo, pode ser o caso, né? De repente você não fez jejum, não orou o suficiente, pode ser, não estou dizendo que seja, mas de repente você não mudou também, porque às vezes a gente busca mudança para a nossa família, mas a gente mesmo não muda. E muitas vezes, se a gente não mudar primeiro, a nossa família também não vai mudar. E a gente tem que ter humildade de reconhecer, se eu estou errado em alguma coisa, eu preciso mudar. Eu não posso ser orgulhoso de falar, eu sou do jeito que eu sou, e eu estou certo, o resto está errado. Não, muitas vezes a gente vai ver que está errado. Você pega, por exemplo, aquele que eu sempre coloco como exemplo aqui, né? Você pega, por exemplo, uma mãe, ou uma mulher, uma esposa, que quer ganhar os filhos para Jesus, ou o marido para Jesus. E tem aquele marido problemático, às vezes viciado em alguma coisa, ou aqueles filhos rebeldes, eu não sei. E a mulher então começa a buscar, vai orando, vem na igreja, intercede, tal, beleza. Só que dentro da igreja, a mulher é uma mulher de Deus. Em casa, é uma mulher que a gente não sabe se é de Deus ou do diabo, muitas vezes. Por quê? Porque em casa xinga, fala palavrão, manda todo mundo tomar naquele lugar, né? Seu filho da... E xinga a sogra, né? E xinga os filhos, amaldiçoa e berra para os vizinhos escutar. Veja, esse é papel do diabo, não é papel de uma mulher de Deus. Agora, eu pergunto, uma mulher dessa está certa? Claro que não, ela tem que mudar. Ela tem que mudar. Pastor, não é isso, pastor. É que eu fico nervosa, eu faço essas coisas mesmo, mas eu fico nervosa. Não é desculpa, está errado isso daí. Está errado isso daí. Então você tem que mudar. Primeiro, que eu sempre falo aqui, a Bíblia ensina, né? Não adianta você lutar com a carne, filho. É perder tempo. O próprio Deus fala, não é por força, nem por poder, mas é pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Se Deus não der força para você, com a tua força da garganta e do braço, você vai só perder. Você não vai ganhar nada. Porque você só tem problema e prejuízo agindo assim. Mas quando você para de agir assim, se corrige, trata a tua família com mais amor, com mais paciência. Eu sei que às vezes precisa de uma dose extra de paciência, né? Mas Deus te dá se você quiser, é só pedir. É só você dizer para ele, Senhor, me dá mais paciência. E Ele vai te conceder esse aumento de paciência, para você poder ter tolerância, orar, sabendo que a tua oração não é em vão. Como diz a Bíblia, o vosso trabalho na obra do Senhor não é vão. E quando você está orando pela tua família, isso é obra do Senhor. Você está fazendo a obra de Deus quando você ora, quando você intercede, quando você apresenta a tua família em oração, quando você, em vez de bater boca com eles lá, você vai para o teu quarto orar. Eu sei que às vezes você é até ofendido ou ofendida pela própria família, mas deixa para lá. A gente não pode levar isso em conta. A gente tem que pensar como Jesus. Se nem Jesus levou em conta as nossas ofensas quando nós éramos do mundo, né? A gente tem que ser igual a Ele, e nós podemos ser igual a Ele, porque o mesmo Espírito que Ele tinha quando estava aqui na terra, nós temos hoje, que é o Espírito Santo. Então você pode sim ter uma vitória muito grande na sua casa, no seu casamento, nos seus filhos. Não estou dizendo que será fácil, eu estou dizendo que vai acontecer se você perseverar. Amém, pessoal? Então é assim. Então Deus não te levantou à toa, Ele te levantou sim para ganhar a tua família para Cristo. Se você é aquela pessoa que fala assim, pastor, mas glória a Deus, olha, a minha família eu já ganhei para Jesus, a minha família já está toda salva, amém, glória a Deus. Então comece a ganhar outras pessoas que não são sua família de sangue, eu quero dizer. Comece a ganhar os teus vizinhos, comece a ganhar os teus colegas para Jesus, comece a mostrar que existe um Deus na tua vida, orando por eles, intercedendo por eles, porque gente, quando a gente se propõe a fazer isso, a recompensa, a luta é grande, o ataque do diabo é grande também, porque o diabo não quer que você ganhe ninguém para Jesus, né? Lógico, né? Cada pessoa que você ganha para Jesus é uma pessoa que você tira das mãos do diabo. Não é assim? Sim ou não, gente? Lógico que é. A pessoa, porque não tem meio termo no mundo espiritual. Ou é luz ou é trevas. Não tem penumbra. Penumbra é não é nem escuro nem claro, né? É meio sombroso assim, né? Então, ou é luz ou é trevas. Quem está na luz, os filhos de Deus. Quem está em Cristo. Quem está nas trevas, aqueles que não estão em Cristo ainda. E cada pessoa que você tira das trevas para trazer para a luz, você está tirando uma pessoa do diabo. Porque quando fala trevas, significa diabo, demônio, satanás, sei lá o que você quiser chamar. E o diabo não vai querer, né? Então, atente para isso. E muito importante você entender também, que quando você começa a buscar pela sua família, orar pela tua casa, orar por você mesmo também, porque você precisa de oração também.
Começa a buscar, entende que é uma batalha, que não tem descanso, que você precisa lutar, ou luta ou você vai sofrer. Não tem essa de, estou cansado, não quero mais lutar. Não, se você parar de lutar, você vai sofrer mais ainda, porque não tem retorno nessa batalha, não tem retorno. É para frente, como diria o Superman, né? Para cima e avante, ou algo assim, né? É assim, pai, não tem retorno. Então você precisa entender, é uma batalha. Mas nessa batalha, assim como Deus levantou Esther e esteve com ela, Ele está com você para te ajudar a vencer em nome de Jesus. Amém, pessoal? Então levanta as mãos para o céu, fala assim comigo: Deus e Pai, eu te agradeço porque o Senhor está comigo nesta batalha para eu ganhar a minha casa para o Senhor Jesus. Eu te agradeço, Senhor, porque eu tenho certeza da vitória e eu não desistirei. Eu não me calarei, eu enfrentarei com a tua ajuda e eu vencerei para a tua honra e tua glória. E desde já eu declaro na tua presença, na presença dos homens, na presença dos anjos, na presença dos demônios, eu declaro a minha família salva, servindo a Jesus. E em nome do Senhor Jesus, eu te agradeço, meu Deus. Amém. E graças a Deus. Dê uma salva de palmas para o Senhor Jesus. Então é isso, você foi levantado como uma missão. Todo aquele que confessa Jesus como Senhor foi levantado. Agora, você foi levantado e tem mais. Você hoje está na presença do Rei, no caso, o Rei dos Reis. E você tem total apoio dele para lutar por tua família, como Esther também tinha. Então, vamos só voltar um pouquinho aqui na história de Esther. Você já está sabendo, né? Ela era uma rainha do povo de Deus, que foi levantada por Deus e foi colocada dentro do palácio como uma das esposas do rei. E era judia, do povo de Deus. Só que ninguém sabia disso. Ninguém sabia que era do povo judeu. E na época de Esther, olha só, um homem maldoso chamado Amã, ele ficou com muito ódio dos judeus. E esse Amã era um general, não era o rei, mas era um general que influenciava o rei. E esse Amã ficou com tanto ódio dos judeus que ele quis destruir todo o povo judeu, simplesmente matar todos, matar, não era simplesmente prender ou simplesmente desapropriar os bens que eles tinham, não, mandar embora do país, não, queria tirar a vida deles mesmo. E esse Amã então foi falar com o rei e inventou uma mentira para o rei. O rei caiu de inocente nessa história. E o Amã então inventou essa mentira e o rei acreditou. E o rei assinou um decreto, onde nesse decreto ele autorizava a morte de todos os judeus. Veja, esse Amã é um homem que existiu, mas espiritualmente, simbolicamente, ele representa Satanás, né? Que quer destruir a gente. Não é isso que Jesus falou? Sim ou não? O ladrão, que é uma referência a Satanás, tá? O ladrão vem somente para quê? Roubar, matar e destruir, só isso. E se você deixar, ele faz. Mas se você aprender a lutar, ele não tem chance contra você, não. Agora, o Amã então inventou essa história. E um tio, presta atenção, um tio de Esther, que se chamava Mordecai, esse Mordecai, ou Mardoqueu, depende da Bíblia que você usa, mas é a mesma pessoa. Esse Mordecai, ele ficou sabendo desse plano, ele era judeu também. Então quando ele ficou sabendo, imagina, faz o quadro. Como é que vão fazer? Estamos condenados. Espera aí, mas minha sobrinha está no palácio, ela pode falar com o rei, e se ela explicar para o rei essa mentira que inventaram a nosso respeito, o rei pode fazer alguma coisa. Então Mordecai mandou um recado, ele estava fora do palácio. Quem morava no palácio era a rainha, a sobrinha dele, tá? Mas o Mordecai, ele estava fora do palácio e mandou um recado para ela, para alguém, algum mensageiro, e falou para ela: Esther, minha sobrinha, é o seguinte, você precisa falar com o rei, porque o nosso povo está sendo ameaçado, você precisa falar com ele. E ela então mandou uma mensagem de volta para o seu tio, dizendo assim: tio, é o seguinte, ó, eu entendo o que está acontecendo, só que eu não posso fazer nada. Por quê? Porque faz tempo que o rei não me chama, e segundo a lei
do palácio, a lei do país, ninguém pode chegar no rei sem avisar. Se eu entrar lá na sala dele sem avisar, os guardas já vão me pegar, já vão me levar para o lugar lá e cortar minha cabeça. Eu não tenho muito o que fazer, porque é a lei, e assim era aquela lei, gente. O rei tinha que chamar as esposas dele. Se ele não chamasse e a esposa fosse lá de xereta, perdia a vida. Era essa a lei que eles tinham lá. Então ela fala para o tio dela: tio, eu não posso fazer nada, porque se eu entrar lá eu vou perder a minha cabeça. E aí como é que vai ficar? E aí então o tio dela mandou essa resposta. Leia comigo, por favor. Esther, capítulo 4, a partir do versículo de número 13. Então lhes disse Mordecai que respondessem a Esther: não imagines que, por estares na casa do rei, só tu escaparás entre todos os judeus. Porque se de todo te calares agora, de outra parte se levantará para os judeus socorro e livramento, mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe se para conjuntura como esta é que foste elevada a rainha. Olha para cá, por favor. Veja, quando Esther mandou o recado para o tio dela, porque tudo por base de recado, né? Não podia encontrar com outro pessoalmente. Mandou um recado para o tio dela: eu não posso, porque o rei, se eu entrar lá, o rei vai me matar e o rei não me chama. Eu não posso pedir para chamar o rei, então também perca a cabeça. Quando Mordecai ouviu isso, ele falou assim: Esther, presta atenção. Você não pode se calar agora, porque não pense que é só porque você é rainha, que você está no palácio, que você vai escapar. Olha, se você não quiser falar com o rei, tudo bem, eu respeito. Deus vai levantar outra pessoa. Só que tem um detalhe: você vai perecer e a casa do teu pai vai perecer também. E aí ele faz a pergunta: e será que não foi para um momento como esse que você foi colocada como rainha? Gente, era uma pergunta que já tinha a resposta em si. É como se Mordecai falasse assim: escuta aqui, Esther, você não foi colocada no palácio à toa. Você foi colocada aí com uma missão. Você nem sabia que tinha uma missão, agora está sabendo. E a missão é essa: defender o teu povo. Foi para isso que Deus permitiu você, que não era nada, ser uma rainha aí. Gente, é a mesma coisa que Deus falando com a gente aqui. É a mesma coisa. É como se eu falasse: escuta, você não era nada. Você era um perdido que ia para o inferno. Eu te chamei, eu te escolhi. Eu fiz com que você conhecesse Jesus, meu filho. E você foi levantado como um crente para um momento como esse, para fazer diferença nessa terra e para a tua família também. Tudo bem, se você não quiser, não luta. Mas quando vier o sofrimento, não reclame, porque virá. Não é Deus que manda, Deus permite. Gente, eu sempre falo, guarda isso no seu coração: Deus não faz mal para ninguém. Deus não levanta um dedinho para ferir ninguém. Seria até uma covardia, porque ele é infinito, e nós somos nada diante dessa infinitude dele. Deus só permite que a gente colha aquilo que a gente plante, não é verdade? Sim ou não? Deus não faz mal, Ele só permite que a gente colha o que a gente planta. É isso daí, porque existe uma lei. Plantou desobediência a Deus, você vai colher maldição. Mas se você plantar obediência ao Senhor, temor a Deus, você só colhe bênção e vitória. Então Mordecai fala para ele: escuta, você foi colocado aí para um motivo, e o motivo é esse. Se você não quiser ir, tudo bem, Deus vai dar outro jeito, mas você vai perecer. Gente, isso mexeu com ela, entendeu? E de repente é o Espírito Santo mexendo com você também. De repente ele fala assim: escuta, quanto tempo faz que você é crente? Quanto tempo faz que você não ganha uma pessoa para Jesus? Se é que ganhou algum dia, né? Tomara que tenha ganho, né? Mas tem crente que é velho de igreja e nunca ganhou uma pessoa para Jesus. Nunca trouxe uma pessoa para a igreja, pelo menos para ajudar a ganhar para Jesus. Devia estar ganhando bastante gente, mas muita gente está parado. De repente tua própria família, aí você pode até justificar: pastor, mas o senhor às vezes até fala aqui, a família da gente é até mais difícil de ganhar do que o povo de fora, porque eles conhecem o nosso passado. Sim, conhecem, e vão usar isso contra nós também. Porque quantos da nossa família não falam, né? Mas quando agora você vai na igreja, mas há um tempo atrás, você vivia nos bar por aí bebendo, você vivia usando drogas, você vivia na prostituição, você vivia no pecado, e agora quer falar de Deus para mim? Sim, é isso mesmo. A gente era pecador e agora estamos salvos, graças a Deus. E o diabo vai usar esse argumento para nossa família não se converter. Só que, gente, como diz o ditado:
contra fatos não tem argumentos. Quer dizer, se a tua família vê você mudado, a tua família vai acabar chegando para Jesus também. Vai, ó, aqui na igreja tem uma irmã, que ela era de Jesus, depois se desviou, mas depois voltou para Cristo. Voltou para Jesus, e ela tem um tio que também estava desviado. Ou pelo menos parado, vamos dizer assim, né? Enfim, não estava servindo a Deus como deveria ser. E ela simplesmente voltou para Jesus, se reconciliou com Deus, começou uma caminhada nova na presença de Deus, assim, dia a dia, sem estardalhaço, sem nada, simplesmente obedecendo ao Senhor dia a dia. Vamos servir ao Senhor, vamos para a casa de Deus, vamos levar a vida corretamente, como tem que ser. O tio dela, não é da nossa igreja, é de outra igreja, o tio dela, vendo o comportamento dela, porque ela falava: tio, dá para me levar na igreja, deixava ela aqui e ia para casa lá. Ele só de ver o comportamento dela, temente a Deus, aquela coisa toda, ele falou assim: o quê? Minha sobrinha voltando para Jesus e eu não? Eu vou voltar para Jesus também. E foi para a igreja dele lá, por causa do testemunho dele. Testemunho assim, sem ela falar nada, né? A não ser falar coisas certas, né? Tem um procedimento cristão dentro de casa, aquela coisa toda. E quando vê o tio dela indo para a igreja onde ele frequentava lá, se reconciliando com o Senhor, recebendo o perdão dos pecados, né? E firme na fé de novo. Gente, é isso daí, entendeu? Isso aí faz toda a diferença. Então eu falo para você: olha, não tenha medo da batalha. Deus sempre vai estar do seu lado, vai estar a seu favor, vai estar por você, vai capacitar você. Não tenha medo de brigar pela sua família. Brigar no bom sentido, né? Não é brigar com as pessoas, é brigar com o diabo, com aquilo que está atormentando a tua casa. E foi isso então que mexeu com a Esther. Ela falou assim: o quê? Meu tio está certo, meu tio é do povo de Deus. Como é que eu vou deixar o meu povo assim, o diabo levar o meu povo? Não pode. O que ela falou então? Veja, uma mulher sábia. Ela não podia tomar uma decisão correndo, porque ela sabia que a lei era dura. Mas ela falou o seguinte: peraí, mas e o Deus que o meu povo serve? E o Deus que o meu tio tantas vezes contou histórias desse Deus maravilhoso para mim, que abriu o mar vermelho, que tirou o povo do Egito, que deu comida para o povo no Egito, pão caía do céu, água que saía da rocha, a roupa não desgastava, né? De dia uma nuvem gigantesca fazia sombra para eles no deserto, e à noite aquela mesma coluna de nuvem virava uma tocha de fogo para iluminar e aquecer, sabe? E via fazer voando aves para eles comerem carne. E Deus nunca deixou faltar nada para eles. Cadê esse Deus? Eu vou buscar nesse Deus. Então ela manda a resposta para o tio dela de novo. Leia comigo, por favor. Capítulo 4, versículo de número 15. Então disse Esther que respondessem a Mordecai: vai, ajunta a todos os judeus que se acharem em Suzã, que era a capital do reino, e jejuai por mim, e não comais, nem bebais por 3 dias, nem de noite, nem de dia. Eu e as minhas servas também jejuaremos. Depois irei ter com o rei. Ainda que é contra a lei, se perecer, pereci. Olha para cá, por favor. O que Esther pede para falar para o tio dela? Ele fala assim: ó, tio, eu entendi a mensagem, eu entendi que Deus tem algo para a gente. Então faz o seguinte: eu vou falar com o rei, não tem problema, eu vou falar, mas não hoje. Eu quero 3 dias de preparação. 3 dias. Eu peço, tio, fala para todo o pessoal da capital aqui não comer, todo o pessoal judeu, né? Todos os judeus não comerem e não beberem por 3 dias. E eu aqui também, as minhas servas no palácio. As minhas servas, dos outros não, mas as minhas, nós vamos também entrar num jejum de comida e de água. Nem água e nem bebida, nem comida por 3 dias. E vamos buscar a Deus aí. Embora ela não use essa expressão, né, buscar a Deus, foi isso que ela fez. Você sabe, tem uma curiosidade. No livro de Esther, não aparece a palavra Deus nenhuma vez. Sabia disso? Não aparece nenhuma vez a palavra Deus. Mas é um livro inspirado por Deus, porque nós vemos o mover de Deus sobre o seu povo ali. E por que ela fez jejum? Lógico, era um jejum religioso, era um jejum espiritual, para buscar a face de Deus. Então ela fez um jejum, 3 dias de jejum. E ela falou assim: ó,
e depois desses 3 dias, eu vou falar com o rei. E se eu tiver que morrer, porque é contra a lei, que eu morra, não tem problema. Sabe o que eu estava dizendo, gente? É assim, ó, eu posso até morrer, mas morro com honra. Eu não vou morrer que nem uma covarde. Eu não vou morrer que nem uma traíra, seria uma traidora, né? Mas vamos usar o jargão de hoje. Eu não vou ser uma traíra do meu povo. Se eu morrer, eu morro, mas morro defendendo a fé que eu tenho. Se eu morrer porque for falar com o rei, que morra, não tem problema. Pelo menos eu morri fazendo a vontade do meu Deus. Sabe, gente? E defender tua família é vontade de Deus. Eu sei que às vezes as pessoas têm problemas no casamento, tem problema com o marido, problema com a esposa, problema com os filhos, problema com a sogra, com os cunhados, mas não deixa isso pesar na sua decisão, porque muitas pessoas, por causa de problemas assim, querem se separar, querem ir embora de casa. Isso não resolve, gente. Você está passando por um problema assim, está pensando em se separar, não se separe, a não ser que seja um motivo realmente justo, que nem a Bíblia dá algumas, vamos dizer, exceções para isso. Por exemplo, se você estiver correndo risco de vida, está casado com alguém ou casada com alguém que é violento, que está a ponto de tirar a sua vida. E infelizmente nós já vimos muitos casos, né? De marido que mata a esposa, ainda fala que era por amor, né? Eu amava tanto, ela amava, mas matou a mulher, como é que vai fazer, né? Então é um caso que, né? Aí o divórcio é justificável. É melhor separar do que haver um homicídio. E o outro caso é o adultério, né? Mas mesmo no adultério, Deus ainda exorta a pessoa que busque pelo arrependimento e pelo perdão, se for possível. Se não for, tudo bem, cada um na sua. Mas mesmo no adultério, Deus ainda fala que seria preferível que a mulher ou o marido, a parte que foi traída, ainda tivesse um pouco de paciência, sabe? E buscasse uma possibilidade de mudança e reconciliação. Eu sei que nem todo caso é assim, mas tem caso que tem assim. Tem mulher que já, aqui na igreja, e marido também, que já foi traído, infelizmente. Mas aí aquele brigueiro, aquela tristeza toda. Mas aí eles põem na balança tudo que tem, filhos, aquela coisa, né? Às vezes um ou outro começa a buscar e de repente Deus vai trabalhando e aí há o arrependimento, um confessa o pecado para o outro, sabe? E se propõe a não pecar mais, não adulterar mais e segue a vida em frente. E estão muitos anos juntos. Tem casos que houve adultério lá 30 anos atrás, mas houve arrependimento, houve um preço a ser pago também, sim, mas a família está unida, sabe? Quando a gente pergunta, né, quando a gente conversa a respeito, a pessoa fala assim: pastor, ainda bem que eu não separei, porque tudo bem, ele fez o que não devia, mas depois ele se arrependeu, ele provou que ele mudou, ele sempre deu prova de fidelidade, né? Ele é um excelente pai, hoje um excelente marido, né? Ainda bem que nós não demos, vamos dizer assim, lado para o diabo. Então tem caso que tem conserto, tem caso que não tem, e cada caso é um caso, como eu sempre falo aqui. Mas o que eu quero dizer, pelo menos não de cara, não abandone a luta de cara, não tome decisão precipitada, busque em Deus primeiro, como Esther fez, não foi precipitada, ela, vou jejuar e orar primeiro, é eu e Deus agora, não vou bater boca, não vou xingar, não vou falar, eu vou esperar em Deus. Isso aí fez uma diferença muito grande para ela. Por quê? Porque nesse tempo Deus a instruiu, Deus deu confiança para ela, e às vezes pode ser o seu caso, que você está numa luta espiritual, e muitas lutas espirituais são vencidas por meio do jejum e oração, não só de oração, mas também do jejum. Já pensou em fazer um jejum? De repente está numa causa, uma batalha dura, e você precisa jejuar. E aqui na igreja está cheio de pessoas que depois de um jejum, a situação começou a reverter, quer dizer, para melhor, né? Estava aparentemente tudo perdido, e depois de um jejum aí que a pessoa fez, a coisa começou a reverter. Que segredo que há nesse jejum? É que na verdade, o jejum, ele possibilita que você tenha uma intimidade mais profunda com Deus, e Deus começa a te fortalecer mais profundamente, vamos colocar assim, você fica mais forte espiritualmente, a tua carne fica mais fraca, porque você passa vontade de comer, né? E até fome às vezes, porém, o teu espírito fica muito mais forte, e visto que a nossa luta não é carnal e sim espiritual, quer dizer, com o espírito forte, você vence a luta espiritual. E a coisa foi tão abençoada ali com Esther, que ela foi falar com o rei. Quando ela entrou na sala do trono, os soldados já fecharam ela ali para pegar ela, e o rei falou: opa, para aí, deixa ela passar, eu autorizo ela. Olha que bênção, gente, ele não fazia isso com ninguém. No entanto, ela conseguiu graça aos olhos do rei, porque intercedeu pelo povo dela. Eu pergunto para você, Deus faz acepção de pessoas?
Deus faz diferença de pessoas? Se ele abençoou a Esther, fazendo com que um ímpio olhasse ela com olhos bons, você acha que Deus não pode fazer com que as pessoas também olhem vocês com outros olhos? Você que está buscando pelos seus filhos, por exemplo, tem pais e mães aqui que buscam pelos filhos, já são adultos, já tem família, tem trabalho, mas estão lá malucos, não busca Deus, né? Está numa encrenca lá no trabalho. Você pode interceder por eles. Você pode interceder a ponto de o pessoal do trabalho deles lá começar a olhar para os teus filhos com outros olhos. Sabe aqueles olhos que antes eram de inveja, de fazer alguma coisa de mal, agora começam a ser olhos favoráveis. Pode acontecer. Então, fala com Deus hoje na oração, e se Deus te instruir a fazer um jejum, faça um jejum. Não precisa ser um jejum de 3 dias, como Esther fez. Você tem que fazer o jejum que Deus te indicar, porque tem jejum que você não vai aguentar fazer se você nunca fez. Ainda mais que esse calor que faz aqui, se você fica sem beber água, você pode desidratar. Então você pode fazer um jejum só de comida, bebe só água, mas jejum você fica sem por um dia pelo menos, ou 2, se você aguentar, não é? Se você acha que é muito, começa a fazer um jejum por semana, um dia por semana. Ou, se você trabalha, pastor, eu sou pedreiro, se eu subo no andaime sem comer, eu desmaio, né? E é perigoso mesmo, tem razão. Então, tenta fazer um jejum de meio-dia, se for o caso, mas começa a fazer, ou aquilo que Deus tocar no seu coração. Se Ele te dirigir para você orar mais de madrugada, faça isso. Se Ele te dirigir para orar, acordar 15 minutos mais cedo do que o seu habitual. Se você acorda 5h30 da manhã, e Deus coloca no seu coração, acorda às 5h15, das 5h15 às 5h30 você vai orar. Obedeça, você vai ver a bênção que será. Lembre-se sempre, você está numa luta espiritual, e o que está em jogo é simplesmente a tua vida e a vida da sua família. E a vida espiritual, eu quero dizer, não só a vida aqui na terra, a vida espiritual, quer dizer, depois dessa terra, para que todos eles possam estar com você um dia no céu. Você muitas vezes é enganado pelo diabo, porque o diabo coloca assim na sua cabeça, ó, tá vendo? Você está indo na igreja, está orando lá, Deus não está fazendo nada. Olha como é que tua família está. O diabo só aponta os defeitos, mas o diabo é mentiroso, porque muitas vezes você se esquece do seguinte: sim, a família pode ainda não estar como deveria estar, mas eu vou te falar, porque você ora, porque você intercede, é que eles não estão piores, e muitos deles, dos teus familiares, não estão mortos, porque você tem orado. Eles podem ainda não estar fazendo a vontade de Deus, mas se algo pior não aconteceu com eles, é porque você tem intercedido, e a tua oração Deus tem recebido. Amém, pessoal? Então continue e não desista, e enquanto esse dia não chega, que você tenha uma vida abençoada aqui nessa terra, em nome de Jesus. Amém, pessoal? Feche os seus olhos. Primeiro você vai orar por você, tá? Por você. De repente você está aqui, ouviu essa palavra e fala assim: puxa, pastor, eu compreendi o que o senhor falou, só que eu sou a pessoa que estou precisando de oração, porque eu estou cansado, eu estou com um fardo pesado, estou com uma luta imensa na família, como o senhor falou, às vezes dá vontade de desistir, sabe? Eu ouvi essa palavra hoje e eu entendi que não posso desistir, mas eu vou dizer: eu estou cansado, ou cansada, eu estou carregando um peso que eu estou sozinho nessa luta, mas você não está, você sabe que Jesus está com você. Então, primeiro ore por você, peça para o Senhor tirar esse fardo de você, fala para Ele te fortalecer, te ajudar, te renovar, peça para Ele receber você nos braços dEle, tá? Ele vai te fortalecer com amor de Pai. Em seguida, você ora pela sua família, tá bom? Feche os seus olhos então. Caso você queira se ajoelhar, pode se ajoelhar, tá? Não tem problema nenhum, tá? Aí fica a critério seu aí, em nome do Senhor Jesus. Pai Santo, amado, Todo-Poderoso, louvado seja o teu santo nome. Glórias a ti, Senhor. Glórias ao Senhor, ó Deus, de Abraão, Isaque e Jacó, mas também Deus de Esther, que honrou a fé daquela mulher, para que ela visse a tua glória no povo dela. Pai amado e santo, em nome do Senhor Jesus eu te peço, estende a tua mão para essa pessoa que está aqui hoje, Senhor, porque muitas dessas pessoas aqui são aquelas que necessitam da tua força, do teu ânimo, do teu vigor. Como o Senhor diz na tua palavra, o Senhor faz forte ao cansado
e fortalece aquele que não tem nenhum vigor. O Senhor diz na tua palavra que aqueles que confiam no Senhor sobem com asas como de águia, nunca se cansam, nem se fatigam. Então, Pai, renova a força desse homem e dessa mulher que lutam pela sua casa, estão numa batalha espiritual e querem uma resposta, Pai. Então começa a manifestar o teu poder, Senhor, sobre cada pessoa que está aqui agora, fortalecendo, levantando essa pessoa que hoje se reconcilia contigo. Ó Deus, recebe agora nas tuas mãos e faz, Pai, com que essa pessoa veja a tua glória na vida dela, porque a batalha pode ser grande e a luta difícil, mas o Senhor é infinitamente maior. Então, meu Pai, ouve a súplica de cada filho e filha do Senhor aqui nesta noite. Pai, opera um milagre nessa família, opera um milagre nessa casa, restaura o casamento, livra, meu Pai, os filhos do mau caminho, livra, meu Pai, os filhos das drogas, livra, meu Pai, os filhos do crime, livra, meu Pai, os filhos das mãos e das garras de Satanás. Ó Deus e Pai, ouve a oração desta mãe que ora em favor dos seus filhos agora. Meu Pai, traga-os de volta para a tua presença, e aqueles que nunca te conheceram, que te conheçam a partir de agora, porque enquanto esta pessoa está orando aqui, meu Pai, eu sei o teu Espírito está indo até lá para resgatar, para tocar no coração, para transformar aquela vida, em o nome do Senhor Jesus de Nazaré. Aleluia, glórias ao teu nome, Pai santo e amado. Obrigado, Pai, porque o Senhor prometeu que aquele que cresce no Senhor Jesus seria salvo juntamente com a sua casa, e assim é, Pai. Eu declaro, determino pela fé, nós e a nossa casa servindo ao Senhor, em nome do Senhor Jesus de Nazaré. Ó meu Deus, visita aquele jovem que está internado numa clínica de recuperação, ou num hospital, ou numa UTI, ou até mesmo numa grade, numa cela, numa prisão, Senhor. Visita, transforma o coração, Senhor amado. Visita, meu Pai, esse jovem que está na escola, que está, meu Pai, naquela escola mundana até, influenciado por um monte de gente, Pai, que o diabo usa até. Mas, meu Pai, eu te peço, porque este pai ou esta mãe que estão aqui orando pelos seus filhos, tenha a sua oração respondida. Visita, Pai, naquela escola, aquele jovem, aquela jovem, toca no coração deles, Pai, transforma, porque nós reivindicamos cada um deles para o Senhor Jesus. Em nome de Jesus, Pai, obrigado pela bênção, obrigado pelo fortalecimento, obrigado pela tua resposta, obrigado, meu Deus, pelo milagre, obrigado pelo cumprimento da tua palavra, em o nome do Senhor Jesus. Muito obrigado, amém e graças a Deus, glória a Deus. Olha, está em família aí, fica abraçado com a sua família se for possível, e se não tiver, abraça você mesmo. Eu vou ser abraçado consigo mesmo. Pronto? Já? Então você vai cantar comigo aquele louvor que nós cantamos sempre aqui, em tua presença. E é na presença dele que Esther ficou, né? Por isso ela teve resposta. Mesma coisa você, na presença do Senhor, tenha certeza. Você pode já dar graças pela vitória. Nem precisa ficar repetindo a oração de novo. Começa a agradecer a Deus de coração. Você vai vir aqui 7 semanas, 7 quartas-feiras, como você mesmo se propôs na primeira oração que nós fizemos, né? Como sinal de que você não vai desistir, você vai perseverar para ver a tua casa salva, em nome do Senhor Jesus. É tão bom estar em sua presença, Na fonte de águas vivas, na fonte de águas vivas, para me saciar. Sentir a mão do Espírito de Deus, me conduzindo ao seu altar, me conduzindo ao seu altar. Faz de mim o que tu queres, meu Senhor. Faz de mim o que tu queres, meu Senhor. Um novo ser vem em mim gerar. Quero ser
como tu és. Só a ti glorificar. Só a ti glorificar. É tão bom saber que tu estás comigo. E tua presença invadiu o meu coração. Restaurou minha vida. Restaurou minha vida. E me salvou. É tão bom saber que tu estás comigo. É tão bom saber que tu estás comigo. E tua presença invadiu meu coração. Restaurou minha vida. E me salvou. Continua como você está. Um momentinho, por favor, Pai. Obrigado pela resposta. Obrigado porque eu sei que o Senhor não muda e o Senhor é fiel à tua palavra. Glórias a ti, Senhor. Obrigado pela tua fidelidade, porque o Senhor disse que aquele que te busca te encontra. Aquele que pede recebe, aquele que bate a porta se abre. E aquele que te busca de todo o coração, o Senhor se deixa encontrar. E eu sei, Pai, que essa família que foi apresentada a ti nesta noite é a família que está sendo tocada pelo teu poder. E obrigado, Pai, porque pela fé na tua palavra eu decreto essa pessoa aqui abençoada, junto com a sua família, salva e servindo ao Senhor, em nome do Senhor Jesus, amém, e graças a Deus, amém.